Bom dia. Começo por dizer-vos que é com imensa alegria que aqui estou hoje, com este sol bonito e com esta temperatura muito agradável, porque nós lá para cima temos muito frio mesmo. E quando queria agradecer ao Dr. Armando este convite e de poder partilhar convosco algumas coisas que nos vão inquietando, que nos vão preocupando, mas que também ao mesmo tempo são sinais de esperança, sinais de confiança, para termos razões para continuar a amar e para continuar a esperar. Quando o Dr. Armando me falou, eu decidi pegar, estava a ver também esta exortação apostólica, não é? Da alegria do Evangelho, e nós, quanto mais a lemos, mais nos entusiasmamos, porque é uma linguagem muito simples, muito acessível, mas ao mesmo tempo vai remexer as entranhas. É algo de extraordinário esta exortação. Quantas vezes tem que se vir atrás, tirar alguns apontamentos, ver como é que vamos aplicar aquilo no nosso dia-a-dia, e depois ficamos até com a sensação de que eu já tinha pensado nisto. Isto vem de encontro àquilo que eu estava a sentir, àquilo que eu estava a pensar. E isto quer dizer que o Papa é uma pessoa do tempo presente, é uma pessoa que está atento às dificuldades, às dores, aos sofrimentos do seu povo. E por isso eu decidi pegar neste diagnóstico feito pelo Papa Francisco, já está feito, não precisamos de inventar. Há um diagnóstico quanto aos riscos, aos desafios que se vão colocando à sociedade, que se vão colocando à Igreja, que se colocam a cada um de nós, não é? E partilhar convosco um pouco esta minha experiência também do amor de Deus. E por isso eu não vos trago soluções para estes problemas, mas a experiência. E cada vez mais estou convencido que é pela experiência que nós aprendemos. A aprendizagem vai-se fazendo pela experiência que nós vamos fazendo. Esta entrega, esta doação, este caminho a Deus faz-se também pela experiência, uma experiência pessoal, uma experiência íntima do amor de Jesus Cristo. E um dos primeiros, o grande risco, primeiro, em que o Papa fala, é deste consumismo, não é? Deste consumismo avassalador e que, de facto, gera um coração mesquinho, um coração comodista, um coração que vai saltando de satisfação em satisfação e está sempre insatisfeito, quer sempre mais, numa busca desenfreada de prazeres. E nós vemos isto a todos os níveis. Vemos isto a começar na própria família, não é? Em que temos pais que por vezes querem ser adorados como ídolos e não ser amados como pais. Nós temos pais que vão dando muitas coisas para, muitas vezes, preencher o vazio da presença, da disponibilidade, da atenção. E é preferível dar uma consola para eles estarem ali tempos infinitos, que assim não chateiam, que já estamos chateados do trabalho, já estamos chateados dos problemas do dia-a-dia. Mas estes pais que dão muitas coisas, meus caros amigos, acabam por ser esquecidos um dia. Mas aqueles pais que se dão a si mesmo, esses pais são recordados para sempre. E é isto que também temos que ir combatendo, este consumismo, não é? Em termos espirituais, bem, nós podíamos ir por aí fora. Temos muitos cristãos em que a sua vida interior é uma vida que está fechada sobre si mesmo, fechada nos seus próprios interesses, nos seus próprios desejos. E o facto
de este coração mesquinho, este coração fechado, não ter lugar para mais ninguém, não tem lugar para os outros, não tem lugar nem disponibilidade para ouvir a voz de Deus, não tem lugar nem disponibilidade para desfrutar da alegria do amor de Deus, que leva que muitas pessoas se transformem em pessoas tristes, em pessoas ressentidas, em pessoas sem vida, aquilo que nós chamaríamos pessoas cinzentas. E a igreja está cheia de pessoas cinzentas. De pessoas cinzentas. Como diz o Papa Francisco nesta exortação, uma passagem muito bonita, não é? Que parecem ter escolhido viver uma quaresma sem Páscoa. Nós temos sempre a certeza que depois da quaresma vem a Páscoa da alegria. Mas um cinzento não tem esta dimensão da esperança, da alegria. E por isso nós vemos as pessoas muito carrancudas, as pessoas tristes. Não é? E de facto, isto leva que se transmita, passe. A gente está com estas pessoas e as pessoas estão tensas, até o próprio corpo está muito tenso. E o próprio rosto. Porquê? Porque já não são capazes de sorrir. Já não há um brilho no olhar. E, de facto, as pessoas parece que saem de uma Eucaristia. Aqui nos grupos de oração não acontece. Pois não, as pessoas saem muito alegres. Mas, às vezes, até parece que saem dos grupos de oração com cara de funeral. Missa de 7º dia. Não é? E, por isso, se vocês, ao sair, cruzarem com alguém, as pessoas, obviamente, não querem ir para lá. Porque tristeza já basta deles. E, de facto, a própria oração, muitas vezes, isto é mais nos grupos do Norte, nos grupos do Porto, de onde eu sou, é uma oração triste, é uma oração melancólica. Ainda não saíram do livro das Lamentações. É lamúria atrás de lamúria. É um corridinho de tristeza, de sofrimento, de dor. E, de facto, isto também se transmite. E acabamos por todos ficar envolvidos neste ambiente de tristeza, desilusão, de desencanto. E muitas vezes estas orações acabam por ser o quê? Orações só de pedincha. Pedincha. As pessoas já vão para o grupo com a lista, até já usam aquelas coisas dos supermercados, com a lista dos pedidos que vão fazer. É só pedir, pedir, pedir. Porque uma pessoa alegre é uma pessoa que louva e agradece aquilo que já recebeu. E tem a fé de já estar a agradecer por aquilo que vai receber. E a pessoa triste está fechada em si mesmo. E então só pede, 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 pede. E isto leva-nos muitas vezes até a andar à busca de milagre em milagre. Não é? De milagre em milagre. Andamos à busca do extraordinário. Eu vou repetir isto muitas vezes, porque eu sei que vocês são pessoas alegres, são pessoas de fé, são pessoas diferentes, mas as do Porto buscam muito os exorcistas, andam à busca dos milagres, fazem quilómetros à busca dos milagres, ouvem falar de qualquer coisa extraordinária e lá vão elas em peregrinação. Não é? Isto é algo para pensar. Significa que há um vazio que ainda não foi preenchido. Significa que continuamos numa busca, mas que provavelmente ainda não nos abrimos de facto à graça de Deus.
porque procuramos longe a graça que está tão perto de nós, a graça que às vezes está ao alcance de um olhar, de uma mirada, de um toque, e fazemos quilómetros à procura de alguém que está intitulado como um grande exorcista, um homem que faz grandes milagres. E por isso, nós temos que ter a noção de que a graça está perto e o nosso compromisso é onde estamos. E o compromisso é onde estamos. É? Porque às vezes deixamos as coisas onde somos necessários para ir buscar longe aquilo que julgamos que nos faz falta. Mas depois as pessoas chegam e na segunda-feira é a mesma coisa. Não se nota grandes transformações, grandes mudanças. E por isso temos que nos abrir a esta graça extraordinária de Deus e saber que Ele está bem perto de nós. Está bem perto. E às vezes, até no grupo de oração, se nos abrirmos a estas graças, acontecem autênticos milagres, libertações, coisas extraordinárias. Este consumismo, este comodismo, leva-nos a sermos insensíveis aos outros. E vamos perdendo esta característica extraordinária que vamos aprendendo com Jesus Cristo, que é a compaixão. A compaixão para chorar com os que choram, para nos alegrarmos com os que estão alegres. E por isso é que este comodismo, esta mesquinhez, às vezes até nos grupos de oração, leva-nos, e deixem passar esta expressão, a não termos muita pachorra já para algumas pessoas. Porque é um discurso repetitivo, triste, sempre a pedir a mesma coisa, sempre num tom muito monocórdico. E a gente vai perdendo esta vontade até de estar com os outros. E por isso é que este egoísmo cinzentão leva a que a fé se vá desvanecendo, que vá perdendo o ardor, que vá perdendo a alegria, que vá perdendo o fulgor. E por isso é necessário este regresso ao primeiro amor, este regresso às fontes, este regresso às origens. E muitos de vocês estiveram na origem do movimento. E este movimento é um movimento de alegria, de espontaneidade, de entusiasmo. E não podemos deixar que toda esta tristeza, até da própria sociedade, daquilo que vivemos, vá chegando àquele espaço vital, que é este espaço de presença do amor de Deus. O Papa Francisco fala-nos numa coisa que a mim me toca como psicólogo, não é? Fala na psicologia do túmulo. Na psicologia do túmulo. E de facto o que é que são? O que é isto? São pessoas sem vida, pessoas que cheiram mal. Não é? O morto cheira mal. São os túmulos muitas vezes caiados de branco, mas que por dentro não têm vida. E de facto os nossos grupos de oração devem ser estes espaços privilegiados de encontro pessoal com Jesus Cristo, para que Ele, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, na sua beleza, nos liberte desta tristeza, nos liberte deste vazio interior e nos liberte do isolamento. Às vezes vamos para um grupo, e aqueles grupos maiores, as pessoas entram e saem sem se cumprimentarem, sem falarem umas com as outras. Às vezes estamos lá isolados, cada um na sua cadeirinha, no seu canto. E por isso esta alegria, este amor, esta comunhão, esta beleza de Deus são inesgotáveis. É para todos
e cada um de nós. E, como sabem, há três coisas que fazem parte deste ADN do renovamento carismático. Três coisas que são fundamentais para combater tudo isto que eu acabei de dizer. E são elas o acolhimento, a animação e o louvor. O acolhimento, a animação e o louvor. Este acolher, temos que criar grupos de acolhimento, ministério de acolhimento nos nossos grupos. E acolher as pessoas pelo próprio nome. O nome é fundamental. Dirigir-nos à pessoa pelo nome, não é? Nós às vezes já arranjamos uma estratégia, é irmão para tudo e para alguma coisa. Mas os irmãos sabem o nome uns dos outros. E temos que nos dirigir às pessoas pelo nome, não é? Por um sorriso, por um abraço. Nós temos muitos problemas com o corpo, com o toque. Mas é através do corpo que se cria esta unidade e esta comunhão uns com os outros, que se estabelece redes de confiança, pontes de confiança uns com os outros. E ao mesmo tempo é um gesto de solidariedade, em que nos envolvemos com a própria pessoa. E temos que começar a tocar uns nos outros, para que as pessoas até sintam falta, se não forem, sintam falta dessa ternura, dessa doçura de acolhimento. Depois a animação. A animação tem que ser sempre uma animação muito forte, não é? E que faça esquecer as coisas más, as coisas que nos inquietam, as coisas que nos perturbam do dia a dia. Todas essas coisas têm que ficar à porta do grupo de oração. E elas ficam à porta a partir do momento em que a pessoa entra e é acolhida, e entra num louvor, num cântico, em que dança, em que toca, em que olha para o irmão e sorri, e que, quando damos por ela, aquilo que vinha na nossa cabeça, diz assim, eu mal chego lá, vou ter que pedir pelas minhas galinhas que andam mal, que andam a morrer todas. Outra diz, eu mal chego lá, tenho que pedir pelo meu marido, que ele anda meio atrofiado da cabeça. E as pessoas já vão com isso, com a tal lista. Outras já vão acabrunhadas, coitadas, com o peso, bem, deixa-me ir lá, mas isto hoje até nem me apetecia nada, esta semana isto correu tão mal, Deus me livre. E, portanto, as pessoas vão com estas cargas todas, que depois vão acabar por ter influência na oração. E se tivermos uma animação forte, o que é que vai acontecer? Quando muito, as pessoas vão se recordar, passado 2 ou 3 dias, e esqueci-me do que tinha que pedir lá no grupo de oração. Agora só fica para a semana. Percebem? Porque as pessoas depois sentem-se envolvidas pelo louvor e entram neste louvor, e este louvor não é mais nem menos do que agradecermos a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele nos dá. Agradecermos e bendizermos o seu chamamento, aquilo que Ele faz através de nós na vida de muita gente. Louvar, bendizer e adorar a Deus por aquilo que Ele realiza e que nós vemos, mas também por aquilo que nós nem nos apercebemos. E até isso nós temos que agradecer, porque há tanta coisa que nos passa ao lado, que estamos embranhados em tanta coisa, que nem damos fé das graças extraordinárias que Deus faz na nossa vida e que passam de uma forma discreta. Mas também por essas nós temos que dar graças a Deus e bendizer e louvar o Senhor. E isto, sabem, leva-nos a ser pessoas que se envolvem com o Espírito Santo, e então aí nós temos o perfume do Espírito.
E eu estou a falar no grupo de oração. Porquê? Porque está visto que é mais fácil nós sairmos do grupo de oração para poder depois transformar pouco a pouco a nossa família, o nosso local de trabalho, a sociedade, do que o contrário. Virmos da sociedade ou da família ou dos amigos e transformarmos o grupo de oração. De fora, só se o transformarmos negativamente. Mas de dentro, pela graça de Deus, pela força do Espírito, nós podemos transformar pelo bem o que está fora. E se levarmos este perfume, já deixamos de ser os tais túmulos que cheiram mal, mas deixamos um rasto de perfume por onde passarmos. Tornamos-nos pessoas... Vocês já vai ser difícil, porque são tão bonitos e tão belos, mas tornamos-nos pessoas mais bonitas, não é? Os maridos apaixonam-se semanalmente pelas esposas, os namorados pelas namoradas, quando elas saem do grupo de oração, porque vêm com um brilho, vêm com algo diferente, porque é esta beleza interior que se transmite ao exterior, que passa para fora. Não é? E não tenham dúvidas. Não é? Bento XVI disse a determinada altura algo de extraordinário, não é? É que a Igreja cresce por atração. E nós só conseguimos atrair se formos bem cheirosos, se formos bonitos, se formos pessoas renovadas, pessoas transformadas pelo poder do Espírito. Só assim é que conseguimos atrair mais gente ao nosso convívio, a vir estar conosco, a fazer a experiência do amor de Deus. Mas esta graça extraordinária, que leva-nos a sair deste isolamento, ao ponto de que até os ausentes estão presentes no grupo de oração. Quando estamos neste comodismo, neste consumismo, neste isolamento, nós nem nos lembramos de quem falta. Há pais que nem se lembram dos filhos, às vezes esquecidos no colégio horas e horas, às vezes os colégios quase a fechar as portas e um pai telefona, eu pensei que era a minha esposa, eu pensei que era o meu marido, mas estão os dois em casa e não se lembram, esquecem-se dos filhos. A gente esquece uns dos outros. Mas quando vivemos esta alegria, os ausentes estão presentes. E por vezes até há momentos em que os ausentes são mais importantes que os presentes. Não é? Pois é. Porque às vezes as pessoas dizem, falta fulano de tal, e agora? Quem é que vai profetizar? Há ausentes que parecem que são mais importantes que os presentes. Mas cada um tem este papel, tem um papel importantíssimo no grupo. É que a ausência, às vezes, de um irmão até pode provocar o aparecimento de outro. Às vezes, pela falta de um, há a libertação de outro, que vai falar, que vai rezar, e que não o faria se estivessem outras pessoas. E, de facto, este crescimento dos grupos, este crescimento também pessoal e individual, faz-se pela diferença, pela diversidade dos carismas, de dons e de carismas. Não é? E esta comunhão, este preocupar-nos também com os que faltam, telefonarmos a saber o que se passou, esta preocupação com os outros, esta unidade e esta comunhão,
combate uma coisa que é terrível, que é a inveja, o ciúme, a glória humana, o poder, o prestígio. Porque, de facto, isto leva-nos muitas vezes até às guerras entre nós, ao ciúme espiritual, que depois vai levar também ao ciúme profissional, às vezes também em termos familiares. E, de facto, o Papa Francisco diz a determinado momento que na Igreja as funções não dão justificação para a superioridade uns sobre os outros. Somos todos irmãos, com carismas diferentes, com funções diferentes, com ministérios diferentes, mas estamos todos ao mesmo nível, somos todos povo de Deus. E devemos, de facto, ao deixar-nos este comodismo, sabem que brota uma coisa fabulosa e fantástica, que é alegrar-nos com os frutos da manifestação dos carismas dos irmãos. E isto é extraordinário, extraordinário. Porquê? Porque tudo concorre para o bem de todos. Tudo concorre para o bem de todos. Não é? Nós às vezes estamos na oração e há uma palavra de conhecimento e no final alguém vem e diz: dou graças a Deus, porque aquela palavra era para mim. Não é? Há uma profecia: bendito sejas, Senhor, porque tu falas por este irmão e vens tocar os nossos corações. E não há este ciúme. Ai, como eu gostava de profetizar assim. Ai, como eu gostava de ter este carisma da cura, dos milagres, da libertação. Não, porque, de qualquer forma, todos beneficiamos, todos ganhamos, tudo concorre para o bem de todos. E este é um caminho que temos que fazer, porque isto depois vai levar a que eu fique contente, eu fique feliz por aquilo que a minha esposa diz às minhas filhas. E não é contrariar as decisões dela, mas é ficar contente pelos sucessos dela. Por ela, porventura, até poder ter mais sucesso do que eu. É eu ficar contente por ver os filhos alcançarem aquilo que eu não consegui alcançar. É eu ficar feliz também pelo sucesso de um colega de trabalho. Se nós conseguirmos alegrar com os frutos dos carismas dos nossos irmãos no grupo, nós vamos também saber desfrutar das graças que acontecem noutros espaços e noutros momentos. Porquê? Porque estamos juntos nesta peregrinação que nos há de levar à Jerusalém Celeste. Não é? São aqueles 11 quilómetros finais que temos que percorrer até à Jerusalém Celeste. E temos que ir juntos. Não é? E se formos unidos, alegres, e nesta comunhão, tudo se torna mais fácil. Um outro desafio que o Papa Francisco fala é nesta proliferação dos novos movimentos religiosos. E isto, de facto, é uma preocupação, é um desafio, porque há aí muitos movimentos que nos apresentam uma espiritualidade sem Deus. São muito atraentes, são muito sedutores, mas apresentam-nos o relativismo prático. Isto é, agir como se Deus não existisse, não tivesse protagonismo. E olhem que isto é muito mais fácil do que parece entrar nos nossos ambientes. Entra muito nos nossos ambientes. Nós vemos muito destas dificuldades, destes problemas nas paróquias.
nos grupos de oração, em pessoas com responsabilidade, com ministérios na igreja. Outros movimentos é tudo bom, nada faz mal. Só que vão minando a nossa identidade. E quando damos por ela, estamos descaracterizados. E por isso aceitamos tudo e queremos as coisas à nossa medida e ao nosso jeito. É um risco, é um perigo. Temos gente que à segunda vai à oração, à terceira é mestra de Reiki, à quarta vê os horóscopos, à quinta faz meditação transcendental. Sabe? E isto vai acabando por nos descentrar de Jesus Cristo e vai nos levando a pensar que nós é que somos os grandes protagonistas da felicidade e da salvação. Temos que contar é connosco. Nós é que estamos no centro. E ainda há outros que, e está a entrar também na nossa igreja, porque estamos a viver tempos de dor, de sofrimento, de crise, não é? Que propõem uma espiritualidade do bem-estar, da prosperidade. Esta teologia da prosperidade, as pessoas exigem, não pedem, exigem a herança de Deus. Querem ser ricas, querem ter saúde, mas é pela exigência, é da prosperidade. Apresentam um Jesus Cristo com uma coroa de diamantes, de rubis, de pérolas e de safiras, mas esquecem-se da comunidade, porque eu agora quero lá saber dos outros, eu quero que é a parte da minha herança, não é? Eu costumo perguntar às pessoas, então está tudo bem lá em casa? Está. E eu às vezes a saber que há assim uns problemas familiares, com os irmãos, com os tios, com isto, com aquilo, com aquilo outro. Está tudo bem. Pois, mas ainda não fizeram as partilhas, para não? Porque o problema das famílias é as partilhas. Ora, aqui também é, porque estes só querem a herança para eles. E por isso estão descentrados da comunidade. Além disso, esquecem-se que Jesus Cristo tem uma coroa de espinhos, que também nós temos que passar pelo sofrimento, pela dor, mas que este sofrimento e esta dor é redentora. Nós sabemos que depois da paixão vem a ressurreição. E por isso estes movimentos são perigosos. Perigosos quer para a nossa vida espiritual, para a nossa vida familiar, porque eles entram facilmente a New Age também na família, e por isso é que às vezes as pessoas dizem, pois, mas os meus filhos não querem saber nada disso. Claro, a música que eles ouvem, as roupas que eles vestem, os filmes que eles veem, é tudo muito New Age, em que Deus não tem lugar, e que nós fomos deixando, às vezes por comodismo, que tudo isso fosse entrando. É nos locais de trabalho, em que às vezes a coisa corre mal e há sempre um que diz, isto está a correr tudo muito mal, tens que ir à bruxa. Olha que eu já fui, se quiseres eu sei de uma que é fantástica. Há sempre alguém que tem uma solução, mas que não nos convida a vir rezar, nem a vir a um grupo. Não, tem sempre uma solução fora, uma solução para todos os males. E por isso temos que estar muito atentos a todas estas situações.
mesmo no grupo de oração, nós às vezes encontramos pessoas que bebem de várias fontes. E que é necessário levá-las a este encontro pessoal, que é o único que sacia a nossa sede. Além disso, nós encontramos por aí também muitos batizados, não é? Que já não se sentem povo de Deus. Já não se sentem, não é? Já não se sentem como pertença à igreja. E isto deve-se muito à falta de acolhimento. Foram pessoas que não se sentiram acolhidas. E por isso estão desiludidas. E dizem, eu não quero pertencer a esta família que não me conhece, que não me acolhe. E é necessário fazermos, de facto, este acolhimento de todos, não é? Há aquele perigo também, muito iminente, que é de reduzir a fé e a igreja a um âmbito muito privado, muito íntimo. E sabem o que é que isto leva? Leva que muita gente, a gente ouve lá nos grupos, e as pessoas dizerem, eu cá tenho a minha fé. Eu cá tenho a minha fé. É tudo para o plano do íntimo. Cada um faz a igreja à sua medida, não é? É a igreja por medida. Eu aceito isto, não aceito aquilo, gosto disto, não gosto daquilo, e, portanto, nós acabamos por fazer as coisas um fato que se ajusta à nossa medida. Que se ajusta à nossa medida. E às vezes isto é difícil dizer às pessoas que temos que aceitar a voz da igreja. Eu, provavelmente, daqui a um bocado, irei falar-vos um pouco nisto, não é? Mas vocês têm conhecimento de um caso que nos toca particularmente no Porto, que é numa paróquia, a paróquia de Canelas, em que estamos a viver uma situação muito difícil, que foi um padre que foi retirado pelo Sr. Bispo, e as pessoas têm feito manifestações, tem sido tremendo. Ainda ontem acho que fizeram uma manifestação lá em Vila Nova de Gaia, onde eu moro. E tinha um grupo muito grande de oração, muito grande. E porquê? Porque faziam umas orações muito especiais, com a exposição do Santíssimo, e, portanto, a igreja estava sempre cheia, sempre cheia. Mas houve esta decisão, e o povo não aceitou. E tem sido tremendo. As pessoas cá fora, não deixam o novo padre celebrar, as pessoas, meia dúzia que vai, é insultada, e, a determinada altura, eu falei com a responsável do grupo e disse, olha, como é que está o grupo? O grupo está fechado. Ninguém vai, uns têm medo, disto, daquilo. Independentemente do Padre Roberto, das suas qualidades, daquilo que ele fazia, há a voz da igreja, há uma decisão e nós temos que acatar. E eu sabia que o renovamento também estava a ser posto em causa, porque muitas destas pessoas eram pessoas do renovamento. Não é? Eram pessoas do renovamento. E então eu decidi que iria lá iniciar o grupo, reabrir o grupo. E já fui 4 vezes, até o domingo à noite, às vezes com muito sacrifício, mas tenho ido. E sem dar por ela, não é? As pessoas é que me dizem que eu tenho sido falado pelo Sr. Bispo nas reuniões de vigararia, porque dizem, um leigo, e que vai lá e que está a tentar pacificar aquilo. Aí às vezes entro e chamam-me falso, e chamam-me isto, e chamam-me aquilo. Eu olho para as pessoas, sempre sereno, calmo, tranquilo, e fazemos orações de cura e de libertação também pelos que estão cá fora.
não é? A semana passada, eles sabiam que íamos fazer a exposição do Santíssimo e, quando íamos fazer a exposição, o sacrário tinha segredo e não abria. Não é? E não abria. E o grupo cá fora só se via os olhos, com umas mantas pela cabeça, para não serem identificados, isto e aquilo, e faziam barulho, e todos contentes, porque o sacrário não abria. Não é? E disse, isto não pode ser. E fizemos ali um bocado de oração, aquilo tinha código. E eu disse, bem, isto tem que acontecer alguma coisa. E passado um bocado, depois saí, e quando voltei, cheguei lá e pus o código, e o sacrário abriu, e expusemos Nosso Senhor, não é? Aquilo para eles foi, passado um bocado, saíram todos. Eu vou-vos contar porque vocês não são do Porto, e, portanto, não há risco deles saberem, não é? Eu, para todos os efeitos, fiquei como uma pessoa poderosa, mas eu peguei no telemóvel e liguei para o padre para ele me dar o código. E de maneira que eles saíram todos. Lá conseguiram eles expor o Santíssimo. Mas é uma graça e uma bênção. Não é? E aquele povo, pouco a pouco, vai tomando esta consciência de que Deus está em primeiro lugar, não os homens. Quando devemos obediência, quando adoramos os homens, criamos isto. E o meu medo é que muito desta gente provavelmente não vai voltar à igreja. E sabem porquê? Não é por esta decisão do bispo, mas é quando eles forem confrontados de que foram enganados. Eles não sabem a verdade. Neste momento estão iludidos. Estavam centrados num homem. Mas no dia em que eles souberem a razão desta decisão, eles vão ficar tão revoltados por terem sido usados, por terem sido manipulados, por terem sido enganados, que eu duvido que alguns regressem à igreja. Outros provavelmente vão bater com a mão no peito e vão regressar, porque desde blasfémias, de estar com a Bíblia na mão e a insultar as pessoas, a dizer que a igreja tem que ficar fechada, a darem ao desplante de não querer os sacramentos, quando há milhões aí de pessoas que anseiam por uma Eucaristia de porta aberta e que a têm que celebrar às escondidas ou à espera meses para que apareça um sacerdote para a celebrar. E esta gente não quer a igreja fechada. E por isso nós temos que, de facto, lutar contra esta desconfiança quanto à mensagem da igreja. E às vezes até um certo desencanto desta mensagem. O que nos leva, muitas vezes, até a viver como diz Papa Francisco, um complexo de inferioridade. Um complexo de inferioridade. Eu sou psicólogo, não é? E às vezes penso assim, há pessoas que até parecem bipolares. Bipolares. Sabem porquê? Porque aqui estamos todos bem. Aqui até podemos partilhar uns com os outros a nossa experiência do amor de Deus. Mas quando chegamos lá fora, não é? Relativizamos tudo, ou até muitas vezes escondemos a nossa identidade. Temos dois estados. Um em que aqui é fácil dizer que somos, mas lá fora nós fazemos de conta.
muitas vezes. E o facto de vivermos nesta bipolaridade leva a que as pessoas não se sintam felizes, porque não há uma coerência. Não há coerência entre aquilo que dizemos, aquilo que fazemos, e, portanto, as pessoas não estão bem com aquilo que são e com aquilo que fazem. São infelizes. E este esvaziamento, esta desmotivação, esta tristeza, leva a que muitos irmãos temam até que os convidem. Ainda agora tivemos as eleições lá no Porto, em vários grupos, e as pessoas estão tão desmotivadas, tão tristes, e que elas até suplicam para que ninguém as convide para algum serviço, que ninguém as convide para realizar alguma tarefa. Não é? Muitos porque não querem perder o seu tempo livre, tal comodismo. Outros, talvez porque dizem, eu já tenho tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Mas não, já chega aquilo que eu tenho. Mas o grande problema, como diz aqui o Papa Francisco, é as atividades que vivemos sem motivação. Não é? As atividades mal vividas, as assembleias mal vividas, os retiros mal vividos, as experiências enquanto catequista mal vividas, este serviço sem motivação, vou porque tenho que ir, porque me comprometi, este serviço sem alegria, sem ardor, sem fulgor, o que leva a que depois apareça para aí muita gente a dizer que não vale a pena. Para quê? Isto já não muda. Cada vez somos menos. Somos um restinho lá no grupo. Aquilo, somos pouquinhos e velhinhos. Aquilo, nem sei, aquilo, mais dia menos dia acaba. Não vale a pena, se calhar, continuar. E tudo isto sufoca a ousadia, sufoca a criatividade, sufoca a iniciativa, sufoca a novidade. E é por isso que também encontramos isto no trabalho, encontramos isto na família. Há sempre um que deita abaixo. Não é? Às vezes os filhos até trazem qualquer coisa de novidade e lá vem a mãe. Olha que isto e está tudo por terra. Diz logo, nem vale a pena falar contigo, porque já sei que vais dizer não. Não, mas diz lá. E pumba, vem o não, claro. Não é? Portanto, as pessoas estão nisto. E é preciso ter confiança, é preciso ter esperança, porque é na fraqueza que nós somos fortes. É mesmo quando até desconhecemos que pela força do Espírito somos sábios. E é na pobreza que somos ricos. E por isso é necessário mudar e mudar o próprio grupo, o próprio movimento. Sabem que eu às vezes fico a pensar se nós não teríamos que mudar as iniciais. Só não mudamos as iniciais do movimento por causa da Diocese de Lisboa. Porque se não fosse por Lisboa, eu iria propor uma mudança. Talvez CCC ou então CTC. O CCC era Conservação Carismática Católica. Porque para mal basta assim. Vamos ficar assim. Já nem pensamos em renovar. Vamos manter pouquinhos, velhinhos, tristes. Vamos manter, vamos conservar. E o CTC também é conservação, mas já até tiramos o carismático, pomos talentos, porque já nem se manifesta carismas. Às vezes só se manifesta já talentos pessoais. E os carismas do Espírito até já nem os vemos. E é necessário, de facto, esta mudança, é necessário esta renovação, dar corpo a este nome,
renovamento, renovar, desde o íntimo, do interior, até à periferia. Do íntimo de cada um até à periferia. E é necessário, então, criar estes espaços de oração, de comunhão, com características inovadoras, mais atraentes. É necessário, de facto, mesmo no grupo de oração, criar coisas novas. Por exemplo, nós lá no Porto incentivamos os grupos, cada semana a fazer algo diferente. Numa semana dar primazia ao louvor, na outra semana à cura e libertação, noutra semana à adoração e na quarta semana ao ensinamento. Para que fugir da monotonia, da rotina, porque as pessoas muitas vezes já sabem para o que vão. E se falharem, se faltarem, não perdem nada. Porque apanham o fio da meada na semana seguinte. É sempre o mesmo. Nós temos que criar esta sensação de perda. Das pessoas dizem, fazem tudo para não faltar, e se faltarem, faltou qualquer coisa. Não é? E, de facto, mesmo às vezes as mudanças físicas, os espaços, criar coisas novas, mais atraentes, mais significativas. Criar espaços para motivar e curar. E curar. É necessário rezarmos pela cura dos irmãos. Na força e no poder do Espírito Santo, na palavra de Deus. A cura da doença. A cura do abandono. A cura, muitas vezes, da dor pelo desemprego. A cura da violência doméstica. A cura das dependências, de muitos traumas. Nós temos que rezar pela cura destas pessoas. Temos que rezar pela libertação de muito mal humano que nos atinge, de forças ocultas, das forças malignas, de pessoas que recorrem muitas vezes à bruxaria, ao espiritismo. E, meus amigos, tem que ser no grupo. Temos que criar equipas que rezem uns pelos outros, pela cura e libertação, equipas de intercessão, pessoas que ao longo da semana estão a interceder por aquelas intenções. E eu não quero pôr em causa o ministério nem o carisma de ninguém, mas disse-vos há um bocado que procuramos longe aquilo que está perto. E quando deixamos tudo para ir a uma assembleia, porque vem cá alguém que tem um dom extraordinário de cura, nós somos um entre muitos. Somos mais um entre 2.000, 3.000. Mas no grupo de oração, nós somos um que os outros conhecem, que os outros se envolvem, que os outros têm que se envolvem com o nosso problema, com ternura, com compaixão. E o facto de sermos acolhidos, de sermos tocados e depois de sermos rezados, coisas extraordinárias acontecem. Nós no Porto criamos um grupo de oração de cura e de libertação que se reúne semanalmente, do qual eu faço parte. Todas as quartas-feiras à noite nós estamos na Casa Diocesana de Vilar. É extraordinário, não é? O Sr. Bispo sabe deste grupo. Os vigários mandam-nos muita gente. Mais de metade, eu já lhe perdi a conta nestes últimos anos. Por quanta gente eu tenho rezado. Gente que vem de outras dioceses.
gente que vem do extremo da nossa diocese, enviados por padres. Se calhar a maior parte até nem é do renovamento. Nem vão fazer parte das fileiras do renovamento, mas não é isso que nos interessa, os números. O que nos interessa é que as pessoas fiquem bem. E muitas delas depois começam a ir à igreja, retomam a vivência dos sacramentos. Tem sido uma graça extraordinária. Às vezes saímos de lá às 2, 3 da manhã. Mas tem sido qualquer coisa de extraordinário e nós queremos que isto seja também nos grupos. Não seja só algo da diocese, mas que os grupos também se envolvam nisto. E para isso é preciso, muitas vezes, criarmos, fizemos lá no Porto, uma escola de oração. A diocese, nós, enquanto equipa diocesana, promovemos uma escola de oração, em que íamos partilhando experiências e ensinamentos sobre o que é o louvor, o que é, como se faz uma oração de cura, como é que se faz uma oração de libertação. Ajudar as pessoas, porque às vezes as pessoas têm medo, acham que não são capazes. Mas, acima de tudo, é preciso este sentido de compaixão. Não é a curiosidade de saber o problema da pessoa, mas é envolver-nos com ela, com ternura, no seu sofrimento, na sua dor. E tem sido algo de extraordinário e, por isso, eu desafio-vos a criarem nos vossos grupos de oração, a convidarem as pessoas das vossas paróquias que vocês sabem que estão doentes. Sim, vem. Queres que rezemos por ti? Eu cheguei a fazer isto, por incrível que pareça, enquanto diretor, com os meus professores. E olhem que rezei por muitos deles. Quando sentia que eles não estavam bem. E nenhum deles me disse que não. E às vezes, alguns deles dizem, estou a precisar de oração. Não fazem parte do renovamento e alguns até nem têm grande vivência cristã. Convidar as pessoas a vir. Nós rezamos. Rezar sempre no espaço, não rezar pelas casas, porque isto pode dar aso a muita confusão, mas a rezar sempre no espaço da igreja. Que as pessoas saibam que ali se reza por problemas, pelas dificuldades, pelas dores e pelos sofrimentos das pessoas. Temos que criar espaços de formação, porque somos chamados a este crescimento. Há um chamamento ao crescimento. Nós só sabemos aquilo que conhecemos. Nós só sabemos aquilo que somos. E somos de Jesus Cristo. E por isso nós temos que... É necessário esta purificação. É necessário este amadurecimento. Nós, na Diocese, criamos vários encontros ao longo do ano de formação. Criamos cursos. Ainda agora acabei um curso sobre São Paulo. Demos aos grupos esta exortação do Papa Francisco para que nos grupos fosse aprofundado, houvesse temas de formação nos grupos. Às vezes ficamos com a ideia que já sabemos tudo. Mas ao primeiro vento, à primeira tempestade, aí vamos nós para outros sítios. É preciso esta formação sólida para manter-nos firmes na nossa identidade cristã e permanecermos dentro da Igreja. Dentro da Igreja. Temos que criar, então, estes espaços também de comunhão. E estes espaços de comunhão, pessoas umas com as outras. Não é? E por isso é que eu vos dizia, convidem as pessoas. Façam este convite. Vem. Não digam tudo. Sabem qual é o grande problema, muitas vezes, da evangelização? As pessoas dizem, e tal, vamos fazer aí
uma iniciativa de evangelização, uma iniciativa de rua, mas já não chegar à beira das pessoas e dizer Jesus ama-te, Jesus ama-te, Jesus ama-te. Não chega, não é? Nesta questão eu acho que há algo de muito importante. É criar curiosidade. Não podemos revelar tudo. Temos que criar este desejo de as pessoas virem ver. Virem ver. Dar um ou outro testemunho e depois dizer, mas olha, só fazendo a experiência. Vem rezar connosco, vem cantar connosco, venha àquela iniciativa, venha isto. Mas não revelem tudo. Lá no Porto tem a mania de falar muito. E falam por 7 e depois as pessoas já não vão lá fazer nada. Porque a pessoa teve 2 ou 3 horas a falar, as pessoas já não vão. Dizer 2 ou 3 coisas e criar curiosidade. Desejo. Ficar ali um bichinho, não é? Eu apareci no movimento por uma ação evangelizadora de um grupo ecuménico de jovens de Espanha que a determinada altura fizeram uma iniciativa na cidade do Porto. E era uma representação de rua. E ali foi ao contrário. Quando eu passei, disparei tudo contra, deita abaixo. A pobre da rapariga que me ouviu deve ter ficado... Praticamente não me disse nada, só me disse uma coisa. Só olha, logo à noite nós vamos ter outra representação na paróquia de tal e eu gostava muito que tu fosses. Não me respondeu a mais nada, não me disse mais nada. E eu fui para casa com aquela inquietação, sabem? Eu que disparei tanto, que disse tão mal da igreja, que tantos argumentos filosóficos, isto e aquilo e aquilo outro, e fui jantar e quando dei por ela estava à porta do salão paroquial. E quando cheguei, pela primeira vez na minha vida, eu senti que alguém estava à minha espera, que alguém estava a representar só para mim, eu, que não dava nada a ninguém, muito metido nas minhas coisas, na minha autossuficiência, muito egoísta, muito comodista, dou por mim a ver que alguém estava atento à minha chegada. E foi uma mudança e uma transformação que se deu à minha entrada, à minha conversão à Igreja Católica. Criar comunhões entre grupos. Sabem o que é que nós fizemos nos grupos lá no Porto? Fizemos padrinhos e afilhados. Os padrinhos tinham que visitar os afilhados. Estabeleceu-se uma rede de comunhão entre grupos. E havia grupos que iam visitar, os padrinhos iam visitar os afilhados. Outro ano, pegamos num ícone e esse ícone passou pelos grupos da diocese. E um grupo levava ao outro. E iam uma série de irmãos desse grupo levar o ícone ao outro. Rezavam todos juntos nesse dia. O ícone ficava uma semana naquele grupo. Passado 2 semanas, aquele grupo ia levá-lo ao outro. E criamos uma rede entre os grupos, coisas extraordinárias. Fizemos, os aniversários deixaram de ser aniversários individuais. Os grupos juntavam-se 2 ou 3, um ano numa paróquia, outro ano noutro. Porquê? Porque meia dúzia de gatos pingados não atrai ninguém. Mas se formos muitos, somos mais fortes e passamos uma imagem para fora de que somos muitos. E isto traz uma unidade ao ponto que este grupo de Canelas, agora, vai gente de Arcozelo, de São Félix da Marinha, porque sabem que eles estão a passar por esta dificuldade e estão a aparecer gente dos grupos vizinhos, dos afilhados, dos padrinhos, disto e daquilo e daquilo outro, e estão solidários nesta dor. E estamos a encher a igreja de Canelas. Devido a estas iniciativas também. E isto vai levar que depois este espírito se passe para a família também.
E vamos querer criar pontes com aqueles que não falamos tanto, com aqueles que não vemos tanto, porque vai entrar dentro da nossa maneira de ser. Não é? E isto é fantástico. Com a paróquia. Disponibilidade da paróquia. E, deixem que vos diga, uma forte ligação à diocese. Tem que ser. Isto é uma tecla que bato muito no Porto. Tem que ser, sabem? Porque se os membros do grupo não se apercebem que o núcleo animador tem esta ligação forte aos outros grupos, à paróquia e à equipa diocesana, mais dia, menos dia, eles vão ser os primeiros a romper a comunhão no próprio grupo. Porque não têm o exemplo de comunhão. Se os grupos vão para outras iniciativas e não vão, ou arranjam argumentos para não vir às atividades da diocese, desculpas, não temos dinheiro, somos muito velhinhos, não temos transporte, não temos isto, não temos aquilo, não temos aquilo outro. Temos rede, se formos a tal comunhão, somos solidários. Quer até materialmente. Subsidiamos, o grupo subsidia as pessoas que querem ir aos retiros, que querem ir às atividades. Cria-se redes de boleias. E enquanto vamos juntos, vamos a rezar e vamos a louvar. E cria-se esta unidade também com a equipa de serviço. E pior ainda é quando, no dia em que há as reuniões, as pessoas vão para outras, até fora da diocese. As pessoas do grupo vão se apercebendo disso. Na altura, até pode ser muito bom e muito agradável, mas vai ver o dia em que elas se apercebem que não há esta comunhão e esta ligação, e elas também não têm essa responsabilidade para com os animadores. E também trocam por um dia de chuva, por um dia de frio, por uma telenovela, porque depois também, se os animadores não têm este compromisso, vou lá agora eu tê-lo. Não é? Criar este sentido de pertença, que as pessoas se sintam, eu pertenço a este grupo. E não é saltar de grupo em grupo, à segunda vai a um, à terça vai a outro. É, eu sou deste grupo, eu vou dar a minha vida neste grupo, eu vou me envolver neste grupo. Somos 2 ou 3, não importa. Mas vamos rezar, vamos estar unidos e ele vai crescer em nome de Jesus Cristo. A pertença à paróquia e a pertença à diocese. E depois é ir ao encontro também àqueles que têm sede de Deus. Temos que criar iniciativas para levar a palavra de Deus mais longe. Nós arrancamos este ano com uma iniciativa que é uma Eucaristia por mês numa paróquia, no centro da cidade do Porto. Com a nossa dinâmica, aberto a toda a gente. Na cidade do Porto, às 9h30 da noite, de sábado. Está a aparecer muita gente que não é do movimento. Os encontros mensais que nós temos no segundo domingo, também não só congrega os grupos, mas também traz gente nova. Gente nova. Às vezes as pessoas até levam a família e tem sido coisa... Às vezes a gente diz assim, hoje vamos rezar pelos netos. Hoje vamos rezar pelas pessoas de idade, vai haver uma unção especial. E as pessoas trazem gente que até nem vai aos grupos. E é uma forma também de motivar. Depois, queria chamar-vos também a atenção para esta questão da sociedade, da era da informação e do conhecimento. Não vale a pena lutarmos contra isto e são novas formas de evangelização. Nós hoje, no Porto, temos não só a página da internet, onde estão todos os grupos, as pessoas podem chegar lá e sabem onde é que está o grupo, onde é que reúne, que dia, que hora. Mas eu entreguei a alguns jovens, a 3 jovens, a página do Facebook. Eles criaram uma página e está a chegar a muitos jovens. Porque cada um manda para as suas redes de contacto
E estão lá as palavras do Papa, estão lá os nossos encontros. Está a chegar àqueles meios aonde nós não tínhamos acesso, que eram os mais jovens, aos mais novos. Temos que ser ousados e criativos nisto. Não vale a pena pôr-nos de parte. Queria terminar dizendo-vos que há duas coisas que me tocam sempre muito e, se calhar, nós, hoje em dia, vamos ter, nas gerações futuras, vamos ter alguns problemas. Mas temos muita gente de idade no nosso movimento e, às vezes, as pessoas dizem-me isso. E eu disse, olha, dou graças a Deus por isso. Sabem porquê? Porque os idosos, as pessoas mais idosas, têm a memória. Não é? Transmitem-nos a memória e uma sabedoria da experiência. Eu, há uns tempos, fui adormecer a minha filha, estar com ela um bocado, tem 15 anos, a mais nova, e estava a rezar uma oração, e eu dizia, ui, eu já não me lembro desta oração, já a ouvi, mas já não me lembro. Eu disse, Inês, mas quem é que te ensinou esta oração? Viste em algum livro? Não, foi a vovó Estela, a minha mãe. E eu já não me lembrava. Portanto, eu nunca iria ensinar a minha filha. E, portanto, esta memória, esta experiência que pode evitar que se cometam os mesmos erros, que pode levar a fornecer aquilo que se perdeu, os valores, mesmo em termos espirituais, eu acho que é extremamente importante. Mas também é necessário os jovens. Nós temos que chamar, porque eles despertam, não é? Despertam, criativos, são dinâmicos. Nós temos que os chamar. E só os jovens é que chamam os jovens, a atração dos jovens pelos jovens. Eu, nestas eleições, no Porto, os coordenadores que forem eleitos têm a hipótese, pelos estatutos, de escolher 2 pessoas. Eu não impus, mas sugeri, com muita força, que um deles fosse jovem. Que ele fizesse parte das equipas de serviço, para que eles se sintam úteis e chamem outros, possam tocar outros, atrair outros. Porque disse-vos há um bocado como é que eu apareci. Eu fui praticamente no Porto, na altura, era o único jovem. Entretanto, com esta ação evangelizadora, apareceram para aí mais 10. Éramos para aí uns 10 ou 11. Passado alguns meses, eu tive a graça de ter sido escolhido para a equipa de serviço da altura. E eu disse, como? Com 2 ou 3 meses de renovamento e chamam-me para a equipa? Mas o que é isto? Isto é uma forma de me prender, porque aquilo foi muito estranho, sabem? Eu cheguei a pensar, até porque tinha vivência da África, eu cheguei a pensar que aquilo era tudo, assim, umas coisas muito esquisitas. As pessoas batiam palmas, levantavam os braços, e eu disse, oh meu Deus, onde é que eu estou metido? Foi difícil a minha conversão, não foi nada fácil. Mas convidaram-me, sabe? Vocês sabem onde é que estão os outros 10? Nem eu sei onde é que eles estão. E eu, aqui estou, já passei pela equipa de serviço diocesana, estou na equipa nacional, estou na equipa de serviço nacional. Porquê? Porque fui chamado, senti-me útil. Senti este chamamento de Deus. E é isto que temos que fazer com os jovens, está bem? Por isso, os grupos devem ser escolas de Deus para a vida. Sermos mais alegres porque temos razões para amar, razões para confiar, razões para esperar. Temos que ser mais unidos porque vai fortalecer os nossos vínculos, quer no grupo de oração, quer os vínculos familiares, quer até profissionais. Temos que ser mais solidários com os que sofrem, quer espiritualmente, quer materialmente. Temos que ter este conhecimento para sabermos em quem depositamos a nossa fé, não é? E
E rezar muito também neste momento pelas famílias, porque, e agora termino, eu não sei como é que serão as futuras gerações. Nós às vezes estamos muito centrados no passado, vivemos a maior parte do nosso tempo no passado, mais 74%, à volta de 74% vivemos no passado, 25% no futuro. Sabem quanto é que vivemos no presente? 1%. Estamos sempre a pensar, antigamente é que era bom, antigamente é que era isto, aquilo, aquilo outro, sempre no passado. E quando pensamos no futuro e se eu fico desempregado, e se me aparece uma doença, e se isto e aquilo. Acabamos por não viver com entusiasmo e com alegria. O dia 2, o dia 2. E sabem o que é que está a acontecer? Estamos aqui com um problema sério por causa desta confusão, destes problemas económicos, deste sofrimento, deste comodismo, deste egoísmo, deste consumismo. Sabem o que é que está a dar? Ainda no outro dia estava a ouvir que está a haver muitos problemas com as mulheres grávidas. E as pessoas diziam, bem, deve ser pelos problemas económicos. Obviamente que tem influência. As pessoas alimentam-se mal, não vão às consultas, não se deslocam. Está a haver muitos problemas a este nível e é uma fatura que vamos pagar porque não sabemos como é que estas crianças vão nascer. Estressadas por causa das mães, ansiosas e com falta de atenção, de cuidado e disto. Mas está a acontecer um outro problema que poderá ser ainda muito mais grave. Porque também está a chegar à conclusão que o problema mais grave não é o económico. Não é o económico. É das mulheres engravidarem muito tarde pela primeira vez. Já vão engravidar aos 30 e muitos anos. Sabem o que é que vai acontecer? Nós vamos ter avós e netos. Daqui a umas gerações não há o intermédio. Quando eles tiverem 20 anos, os pais têm 50. E por isso temos que rezar, criar nos grupos de oração também correntes fortes de rezar pelas famílias, rezar por tudo isto. E por isso, meus irmãos, temos que ser alegres, temos que nunca perder a alegria, nunca perder a esperança, nunca perder a audácia, a criatividade. Temos que ser, de facto, ousados, alegres, porque temos o Senhor Jesus Cristo connosco e se Ele está connosco, ninguém pode estar contra nós, porque Ele é tudo em todos e a Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder. Faz por favor. Nós subscrevemos inteiramente a sua opinião e rezemos então um Pai Nosso por alma do seu Padre Zé Lapa. Todos de pé. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como
O pão nosso de cada dia dai-nos, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-lhe, Senhor, o eterno descanso. Depois do que o Zé Luís falou, atrevo-me a cantar um cântico que está nas folhas do livro branco, não sei se todos têm, é o 624. Andai sempre alegre. Andai sempre alegre, orai sem cessar, dai graças por tudo. É esta a vontade de Deus em Jesus. A vosso respeito, todos andai sempre alegre, orai sem cessar, dai graças por tudo. É esta a vontade de Deus em Jesus. A vosso respeito, conservai a paz entre vós, meus irmãos. Ninguém retribua o mal com o mal, mas procurai sempre o bem dos outros. Andai sempre alegre, orai sem cessar, dai graças por tudo. É esta a vontade de Deus em Jesus. A vosso respeito, não extingais o Espírito Santo, nem desprezeis as profecias, examinai tudo, retendo o que é bom. Andai sempre alegre, orai sem cessar, dai graças por tudo. É esta a vontade de Deus em Jesus. A vosso respeito, conservai-vos longe de toda a maldade, que o Deus da paz vos santifique todo o vosso ser. Aguarde o Senhor, andai sempre alegre, orai sem cessar, dai graças por tudo. É esta a vontade de Deus em Jesus. A vosso respeito. Muito obrigado, Zé Luís. Muito obrigado, Zé Luís, pelas suas palavras, e que todos nós nos empenhemos, todos, mas todos, a ser agentes de mudança. Que nós, no dia a dia, possamos ter legítima expectativa que o renovamento vai mudar, que seja uma autêntica renovação, como falava o Zé Luís. E agora, porque temos de cumprir um horário, nós vamos ter a duração. Vamos dar um intervalo aí de 10 minutos e vamos depois começar com a adoração. Antes de irem, eu só queria pedir-vos desculpa, mas não vou poder ficar convosco. Já tinha falado com o Dr. Armando. O que me trouxe cá foi, de facto, esta comunhão com a equipa de Lisboa. Nem pensei duas vezes, mas da parte da tarde tenho um compromisso com a Diocese do Porto, que já estava marcado há muito tempo também, com a minha gente, com o meu povo, não é? E porque é um compromisso, tal compromisso. Não custou nada chegar aqui, mas acima de tudo, filo também pela grande amizade e pela grande comunhão com a equipa de Lisboa, com todos e cada um de vós. Amém. Bem-aja, obrigado ao Senhor.